cálculo, eu estou apenas recompondo a perda inflacionária. Não é um aumento real, é só uma recomposição da perda inflacionária. Por isso, a atualização monetária da base de cálculo não respeita nem a anterioridade, nem a legalidade. Outro princípio é o princípio da capacidade contributiva, segundo o qual, sempre que possível, os impostos serão cobrados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Capacidade contributiva, eu cobro em função da capacidade econômica. Quer dizer, quanto mais rico, mais imposto o contribuinte tem que pagar. Lembre que na Constituição de 88 só são admitidas 3 hipóteses de impostos progressivos. Na CF de 88, só 3 impostos são progressivos. Lembra da musiquinha? Na CF de 88, só 3 impostos são progressivos: o IR, o ITR, o IPTU, IPTU, IPTU. E se perguntarem para você do IPVA? Será que o IPVA admite alíquotas progressivas? Para a OAB não. A OAB segue uma visão do Supremo Tribunal Federal, segundo quem o IPVA não admite alíquotas progressivas por falta de previsão constitucional. Então, se cair na sua prova, sabe o que você responde? Xalalalala, o IPVA não é progressivo. Responde isso. O IPVA não é progressivo, porque na CF de 88 só 3 impostos são progressivos: o IR, o ITR, o IPTU, IPTU, IPTU. Um outro princípio importante é o princípio da irretroatividade. A lei tributária não atinge fatos geradores anteriores à data de sua publicação. A lei tributária não atinge fatos geradores anteriores à data de sua publicação. Então, se a lei tributária é publicada hoje, ela vale para os fatos de hoje e para os futuros, não para os fatos passados. Bem, um outro assunto do direito tributário constitucional é o tema da competência tributária. Competência tributária é a aptidão jurídica para criar tributos. A competência tributária tem 6 características e cai muito na prova. Competência tributária é indelegável. Competência tributária não pode ser delegada. Ela é privativa e é sempre conferida de maneira privativa, é facultativa e irrenunciável, não caduca e também não pode mais ser ampliada. Então, competência tributária é indelegável, competência tributária é facultativa, competência tributária é privativa, competência tributária não caduca, é irrenunciável e inampliável. Não confunda a competência para criar o tributo com capacidade para cobrar o tributo. Porque a capacidade para cobrar o tributo é uma função administrativa, não é legislativa. Criar tributos só por lei, mas cobrar tributos é uma tarefa administrativa e, portanto, pode ser delegada. A delegação da capacidade para cobrar tributos chama parafiscalidade e vem regrada no artigo 7º do Código Tributário Nacional. E para encerrar, o direito tributário na Constituição tem 2 assuntos ainda: reserva de lei complementar. O artigo 146 da Constituição define alguns assuntos que só podem ser disciplinados por lei complementar. Quais são esses assuntos? Normas gerais sobre direito tributário, assunto só de lei complementar. Conflitos de competência em matéria tributária, assunto de lei complementar, caiu na prova passada isso daí. Conflitos de competência, lei complementar. Regulamentação das limitações ao poder de tributar. A regulamentação das limitações ao poder de tributar também depende de lei complementar. É necessária uma lei complementar ainda para a disciplina tributária do chamado ato cooperativo e também para a definição do regime do Simples Nacional. Regime do Simples Nacional é aquele regime de pagamento unificado de impostos e contribuições. São assuntos sob reserva de lei complementar. Meus queridos, e eu encerro essas dicas de direito tributário constitucional falando de um último assunto, que é a repartição de receitas. Um tema bem feminino, repartição de receitas. Ai, besta.
O que é repartição de receitas? Você encontra as regras de repartição de receitas nos artigos 157 e 158 da Constituição. São normas constitucionais que definem a distribuição do montante arrecadado com alguns tributos. Em algumas situações específicas, dentro desses dois dispositivos, a Constituição afirma que um tributo, por exemplo, federal, terá uma parcela do valor arrecadado repassado para outra entidade federativa. Isso chama repartição de receitas. Bem, vamos começar com as regras do 157. Então, a União tem que repassar para os estados, preste atenção, 100% do valor arrecadado com imposto de renda retido na fonte sobre a remuneração de servidores estaduais. Então, isso inclui o Distrito Federal também, tá? Então, estados e Distrito Federal ficam com 100% do imposto de renda retido na fonte sobre a remuneração de servidores estaduais e distritais. E competem aos estados e ao DF também 20% dos impostos residuais. Se a União for criar um imposto novo, ela tem que entregar 20% para estados e Distrito Federal. E aí vem as regras do 158, que beneficiam municípios. Municípios ficam com 100% do imposto de renda retido na fonte sobre a remuneração de servidores municipais, 100% do imposto de renda retido na fonte sobre a remuneração de servidores municipais. Os municípios ficam com 50% do IPVA, 50% do IPVA vão para o município onde o carro é registrado, 50% do ITR, 50% do ITR e 25% do ICMS. Vamos relembrar as regras? 157, regras em favor de estados e Distrito Federal. Estados e Distrito Federal ficam com 100% do imposto de renda retido na fonte sobre a remuneração de seus servidores e 20% dos impostos residuais. Municípios ficam com 100% do imposto de renda retido na fonte sobre a remuneração de servidores municipais, 50% do IPVA, 50% do ITR e 25% de ICMS. Além desses casos, sujeitam-se também à repartição de receitas em percentuais que não nos interessam aqui. O IPI tem repartição de receitas, a CID Combustíveis tem repartição de receitas também, e o IOF sobre o ouro. IPI, CID Combustíveis e IOF sobre o ouro. Outro dia eu recebi um e-mail e falei assim, mas IOF sobre o ovo? Não estou visualizando, não é ovo. Ovo não paga IOF. É sobre o ouro, de pôr em dente de cigano, ouro. Esse ouro, tá? Se tiver incidência de IOF, a repartição de receitas. Tudo bem? Lembre uma última frase importante. Se o município assinar um convênio com a União, ele pode ficar com a totalidade do ITR. Se houver um convênio entre o município e a União, ele pode ficar com a totalidade do ITR. Não saia daí, eu volto daqui a instantes com o segundo bloco. Pergunte ao professor, eu quero saber qual é a sua dúvida sobre o direito tributário constitucional. Você não é louco de mudar de canal. Daqui a pouco eu volto. Voltamos então para o nosso segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor. Nesse bloco, você sabe, eu respondo questões que são enviadas pelos telespectadores de todo o Brasil, para que você possa participar desse nosso segundo bloco e, para que eu responda a sua pergunta no meu próximo programa, mande seu e-mail para provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. E aí, no próximo programa, a pergunta que eu respondo aqui é a que você enviar. Hoje nós temos 5 perguntas sobre direito tributário constitucional. Vamos dar uma olhadinha. Então, produção, primeira pergunta, deixa cair na tela pro Mazinha. Professor Maza, as áreas contíguas a um templo religioso também têm imunidade tributária? Lembra disso, questão importante. O que se considera uma área contígua? Área contígua é aquela que está no mesmo número de matrícula do templo. Às vezes nós olhamos e temos a sensação de que é um terreno só, mas tem 3 terrenos desmembrados ali para fins
de registro municipal. Então, o que interessa é como está registrado. Se tem o mesmo número